E, Enfer, você sabe quando contar e quando não contar algum sigilo do paciente? Então fica nesse vídeo que você vai compreender, de acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, quando contar e quando não contar. E para saber quando contar e quando não contar, eu vou utilizar o artigo 12 e o artigo 52, com os parágrafos de 1 a 5, para poder explicar sobre contar. No Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem existem os direitos, os deveres, as proibições, além das infrações e penalidades. Aqui eu vou deixar os artigos na íntegra, esse slide e o outro, para a gente começar a explicar nos próximos slides. Então, tem o artigo 12, que fala do direito, e o artigo 52, com os seus parágrafos, que é de 1 a 5, eles vão falar dos deveres do contar ou não contar. Então, pause o vídeo e já dá um print nessa tela e na próxima. Dê outro print nessa tela, porque é a continuação dos parágrafos do artigo 52. Então, além de ser um direito seu, é um dever manter sigilo sobre algum fato que você viu ou ouviu. Por exemplo, um famoso foi internado lá na unidade que você trabalha e ele pediu segredo, falou para você não contar para ninguém. Mesmo que todo mundo já saiba, que a internet toda já saiba, que as redes sociais estejam comentando, que tenha gente lá para fora do hospital, você vai manter sigilo. Quando você sair do hospital e te perguntarem, fulano está nesse hospital, você vai manter o sigilo. E aqui surge uma grande dúvida, não apenas dos profissionais de enfermagem, mas também dos pacientes, que é quando você pode quebrar o sigilo? É realmente certo e seguro o profissional de enfermagem manter o sigilo? A dúvida é do paciente, porque ele tem medo sim de contar, e a dúvida é do profissional de saúde, a dúvida é do profissional de enfermagem. Porque quem está ali na enfermagem não quer fazer nada de mal para o paciente. Só que a gente tem algumas leis que faz com que a gente quebre esse sigilo e eu vou te explicar quais são elas. E quando você vai contar esse segredo? Quando você vai quebrar o sigilo? Em situações de ameaça à vida e em defesa própria. Por exemplo, eu deixei até o exemplo escrito para que você não esqueça disso. Então, um exemplo, você está lá na sua unidade, chega um famoso, ele é casado, tem uma infecção sexualmente transmissível e ele não contou para a esposa. Repara que se ele não contou para a esposa, a doença é sexualmente transmissível, está ameaçando a vida dela? Está ameaçando a vida dela. Então, você vai contar para a sua supervisora e para o médico que está cuidando dele. Outra situação que você vai contar, na sua defesa própria. Um exemplo, o mesmo exemplo. Um famoso, ele te contou. Aí a esposa dele entra e fala para você: eu sei que ele te contou alguma coisa e eu só ouvi ele falando para você não contar nada. É para você me contar. Aí você, como todo mundo da enfermagem faz, olha, a conversa é entre vocês, vou chamar minha supervisora, vocês conversam direitinho. Só que essa esposa tá possuída porque ela foi enganada pelo marido dela. Aí ela vai colocar um objeto pontiagudo no seu pescoço. Você vai contar. Tá ameaçando a sua vida? Outra situação que você vai quebrar o sigilo é em atividade multiprofissional quando for necessária a prestação da assistência. Lembra da Covid? Pois é, lá no início acontecia do paciente chegar com tosse e falar para a enfermeira, porque geralmente quem faz a triagem é o enfermeiro. Aí chega na enfermeira e fala: olha, eu fiz o teste de farmácia, deu Covid, mas eu não quero falar isso para o médico. Porque não sei se vocês lembram, lá no início da Covid, o atestado era de 14 dias. E os pacientes ficavam não apenas com medo da Covid, mas com medo de ser demitido. Então o paciente chega e fala: não quero que você conte para o médico. Aí você fala para o paciente. Infelizmente, não tem como eu guardar segredo sobre essa questão, porque corre o risco não apenas você, mas também os seus familiares. Então, a gente contava sim para o médico que era Covid, mas a gente comunicava ao médico, tá certo? Ainda no artigo 52, no parágrafo 3, fala sobre o profissional de enfermagem ser intimado como testemunha. Quando fala da intimação, o profissional já fica de perna bamba, já fica com dor no estômago, não sabe o que vai ser, o que vai acontecer, um medo de falar as coisas erradas, e não é bem assim. O fato de você ser intimado significa que o juiz quer saber da sua boca o que aconteceu. E se ele quiser saber do sigilo profissional, você pode responder o seguinte: excelentíssimo, este segredo não ameaça a vida e a dignidade e nem é necessário para a prestação da assistência de enfermagem e assistência médica, portanto, eu prefiro manter o meu direito ao sigilo profissional.
E a partir desta informação, o juiz vai decretar se você aceita esse seu depoimento ou se ele manda você quebrar o sigilo. Você só vai quebrar esse sigilo perante o juiz se houver um documento que fale que você tem que quebrar o sigilo, porque é o juiz que determina. Mas isso não é na primeira intimação, é nas próximas. Lógico que aqui é uma orientação. Você vai conversar com seu advogado para saber se está tudo bem você seguir esse caminho. Ainda no parágrafo 52, no artigo 52, parágrafo 4, é obrigatória a comunicação para a polícia. Em quais casos? Violência contra criança, adolescente, idoso, pessoa incapacitada ou sem condições de firmar consentimento. Significa que são pessoas incapacitadas físicas e ou intelectualmente. É o dever você chamar a polícia. Como funciona isso na prática? Você não precisa de autorização e não precisa comunicar a pessoa em questão que vai chamar a polícia. Aí eu deixei um exemplo: a criança maltratada chega no hospital. Eu trabalhei em uma instituição onde a mãe chegou com uma criança e a mãe falava assim: o meu namorado bateu na minha filha. E a menininha estava toda com a perna toda roxa. A menininha devia ter mais ou menos 1 ano de idade. Quando ela chegou, e isso assim, é caso urgente, vai para o médico. Quando ela chegou para o médico, ela falou assim para o médico: não, a enfermeira mentiu. A minha filha, ela caiu. Ela não quebrou, meu namorado não bateu nela. Só que o que acontece? A enfermeira ali na triagem, ela já acionou a supervisora, que já acionou o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, ou você aciona o ECA ou você aciona a polícia, dependendo ali qual é a dinâmica, qual é o protocolo do seu hospital, da sua unidade. Então, a enfermeira precisou avisar a mãe da criança que ia chamar a polícia? Não, não tem que avisar. Não precisa comunicar, não precisa de autorização. Vai avisar a polícia, ou o Instituto da Criança e do Adolescente nesse caso, e a polícia que vai seguir com os trâmites para avaliar o que aconteceu, o que realmente aconteceu com aquela criança. E tem um outro caso que a gente comunica à polícia em casos de violência contra a mulher, violência doméstica e familiar, mas se a mulher é adulta e é capaz, você também não precisa de autorização, mas você precisa falar para a vítima que vai fazer isso. Entendeu? Então você precisa comunicar à mulher que você vai denunciar o marido ou o namorado, quem fez ali um ato de violência contra ela. Aí eu também deixei um exemplo escrito que é: uma mulher chega na unidade de saúde porque apanhou do companheiro. Isso é um caso de risco à vítima, porque você não sabe se ele pode fazer aquilo de novo ou não com aquela mulher. E se essa mulher tiver filhos pequenos, constitui um risco à comunidade, que está descrito lá no artigo. Por quê? Porque você não sabe se aquele companheiro dela vai bater só nela e também nas crianças. O fato de correr o risco dele bater nas crianças configura-se um risco à comunidade. Então você vai comunicar àquela mulher e vai denunciar, você vai chamar a polícia. Vamos recapitular. Você deve manter o sigilo, mesmo que o sigilo em questão já esteja nas redes sociais. E você deve contar sobre o sigilo se houver risco à vida e à dignidade em defesa própria ou se for necessário para prestar uma assistência. E você deve contar para quem? Você vai contar para sua supervisora, para a equipe médica que está cuidando do paciente ou para a família se estiver colocando sua vida em risco. Lembra daquele exemplo lá na frente, lá no início que eu falei? Puxa, a esposa do paciente colocou um objeto pontiagudo no seu pescoço. Você vai contar. E como falar para o paciente que você vai contar o sigilo, coisa que ele pediu para você não contar, ele está morrendo de medo ou de vergonha, e você precisa contar, porque, por exemplo, é necessário para a assistência desse paciente. Você pode falar o seguinte: senhor fulano, essa informação é necessária para o seu atendimento, e eu vou comunicar à enfermeira e o médico que está cuidando do senhor. Então, eu sei que é muito difícil, a gente fica meio apreensivo, o paciente olha na bola do teu olho e fala: eu sei que você não vai contar, mas na sua avaliação você entende que precisa contar, por exemplo, para a assistência melhor deste paciente. Então, você vai falar para esse paciente que vai comunicar e você vai comunicar, tá bom? E quando você comunica para a polícia? Em casos de violência contra idosos, violência contra crianças e adolescentes, violência contra pessoas incapacitadas física ou intelectual. Esse físico e intelectual é, por exemplo, a pessoa quebrou as pernas, ela não tem como se defender.
E o intelectual é algum problema ali intelectual, um paciente com Alzheimer. Aí tem lá o neto dela bateu nela. Acontece, né? Triste, mas acontece. Então, você comunica à polícia. Nesses casos, você não precisa de consentimento e nem precisa avisar a pessoa. Você pode chamar a polícia. E qual é o outro caso que você vai chamar a polícia? Em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher adulta e capaz. Capaz significa que ela é plenamente consciente, capaz, trabalhadora, paga suas contas, é digna, é responsável, tá bom? Que tenha, que ela esteja ali com um risco, a vítima, que ela esteja correndo risco, ou a sua comunidade a juízo do profissional. Por que a juízo do profissional? Chega lá uma mulher e fala: Ó, meu companheiro me bateu. Então você percebe que tem um risco a vítima, porque corre o risco dele bater nela de novo. Só que chega outra vítima que fala assim: olha, meu companheiro me bateu e eu só tenho esse problema com ele. E ele estava tão bêbado que ele tropeçou, caiu e perdeu a vida. Bom, é a juízo do profissional. Se você percebe ali que ele perdeu ali a vida e o único problema de violência doméstica que essa mulher tinha era com esse marido, talvez não seja ali preciso, necessário acionar a polícia, porque o risco não existe, já que ele perdeu a vida. Tá bom? Então, nesses casos, você não precisa de consentimento para chamar a polícia, mas você precisa sim comunicar a pessoa em questão. Então, sobre o contar ou não contar, nós lemos o artigo 12 e o artigo 52 com os parágrafos de 1 a 5 do Código de Ética do Profissional de Enfermagem. Se você gostou desse conteúdo, já se inscreve no canal e até mais!